Olá, este é um vídeo de demonstração do desenvolvimento e funcionamento de uma mini-unidade lógica aritmética desenvolvido em WildPanda como projeto E2P3. Bem, vamos ver os requisitos do projeto. O sistema, a mini-ULA, ela vai ter como entrada dois números com 4 bits, tendo representação de sinal, e ela deve realizar operações aritméticas como soma, subtração e multiplicação, e operações lógicas como AND, OR, XOR, NOT A e NOT B. Então vamos demonstrar como isso foi implementado. Esse aqui é o projeto final, a mini-ULA inteira. Então temos as entradas, são os dois números representados de A0 até A3, sendo A3 o bit mais significativo e, portanto, o bit de sinal. E da mesma forma para o número B, no caso. Como são esperadas que sejam realizadas 8 operações diferentes, nós utilizamos uma caixa de seleção, que ela ativa somente uma operação por vez. Então, como vocês podem ver, a caixa de seleção ela possui uma conexão com cada uma dessas outras black box, que a gente vai mostrar daqui a pouco já o desenvolvimento delas, sendo de forma que somente uma é ativa por vez. Então, por exemplo, agora está ativo que seria equivalente ao número 000. Essa caixa de seleção ela funciona basicamente como converte o número binário para a sua representação em decimal, ativando somente uma por vez. Então, por exemplo, o 000, o último fio é ativo. Ativando o número 1, a segunda caixa é ativa. Ativando o segundo bit, enquanto o primeiro é desligado, a gente ativa o terceiro fio. Para ativar o próximo e assim por diante. E vamos ver o funcionamento da caixa de seleção. Bem, essa aqui é a caixa de seleção. Então, ela tem exatamente o mesmo funcionamento que foi mostrado anteriormente. Para isso, foram simplesmente utilizadas as saídas da própria entrada de seleção e a sua contrapartida negada. Então, observe que 000, todas as entradas 0, a gente tem a saída equivalente a 0. Ativando o bit menos significativo, que seria equivalente a 1 em binário, a gente tem uma outra saída, somente ativa por vez. Ativando somente a segunda, a gente tem a terceira, que seria equivalente ao 2 em binário, equivalente ao 3, 4, 5, 6 e finalmente 7. Sendo que vocês podem observar que a cada momento somente uma saída foi ativa. Então essa aqui é a caixa de seleção. A caixa de seleção ela vai selecionar então cada operação e todas as saídas dessas caixas, das saídas lógicas até as de soma e subtração, elas foram organizadas para que possuíssem saída nos mesmos LEDs para facilitar a leitura. Então vamos fazer a demonstração aqui da operação lógica, a primeira caixa, que é a AND de 4 bits. Então ela vai realizar a operação lógica AND, equivalente a E, bit a bit. Ou seja, a gente espera que quando dois bits de mesma posição sejam ativos, que a operação AND 1 vezes 1 dê 1, então ativa o bit menos significativo. De maneira equivalente, se você ativar só uma, lógico, como a gente conhece da operação AND, ela não ativa até os dois estarem ativos. É bem simples o funcionamento dessa. Vamos observar então a construção da black box AND bit a bit. Ela é bem simples. Utilizamos uma porta AND, liga os dois bits mais um ativador. O ativador é equivalente àquele sinal que vem do seletor. E por ser um AND, quando você zera o ativador, independente das entradas A e B, o sinal de saída é sempre 0. Então o ativador ele realmente permite que a saída seja diferente de 0, senão ela sempre é 0. Então esse aqui é o AND, também bem simples. Então a saída dos ANDs aqui são os bits, e eles são agrupados todos por esse OR, que está somando, como só vai ter uma saída por vez, o resto vão ser todas 0, que vão ser trazidas para esse LED, que são as saídas de 0 até S3.
E tem as saídas também cout e overflow, que vão ser consideradas somente nas operações de soma e subtração. Certo? Vamos verificar agora o funcionamento da segunda ferramenta da saúde, que é a OR de 4 bits. Então, a gente espera o funcionamento de uma OR bit a bit. Então, se um dos bits de mesma escala estiver ativa, a saída deve estar ativa, porque as saídas estão organizadas com ativa em alta. Então, vamos ver. Certo? Como o bit, pelo menos o bit A0 está em alta, a saída é alta. Se eu ativar os dois, a saída continua em alta. Isso não faz diferença. Vocês podem observar também que um dos requisitos de projeto era uma saída de igualdade, que seria ativa quando os números fossem iguais. No caso, como os números realmente são iguais, a igualdade está ativa, representado por esse LED roxo. Então, além das 8 funções propostas da mini-ULA, ela ainda realiza essa de igualdade, que era uma saída de requisitos de projeto. Então, de maneira análoga para os outros bits, ativando uma ou duas, a saída está em alta. Funcionamento em todos os bits. O mesmo esquema do anterior, as saídas elas são trazidas para esse OR, ou seja, se pelo menos uma delas estiver ativa, a saída vai estar em alta e vai ser representada aqui em cima. A próxima ferramenta, próxima função, melhor dizendo, é a XOR. Observe que, como a gente selecionou aqui essa entrada 010, automaticamente já ativamos o bit ativador da black box. Então, vamos observar como funciona a XOR. Novamente, como são operações apenas lógicas, são bem simples de ser realizadas, que elas são bit a bit. A XOR ou exclusivo, a gente espera que, se quando os sinais forem diferentes, a saída vai estar em alta. Se forem iguais, independente de alta ou baixa, a saída vai estar em baixa. Então, ela é bem simples. Note, nesse caso, que nós utilizamos um ativador, novamente. O ativador ele é implementado através de uma porta AND na saída final. Então, se o ativador estiver em 0, ele mata qualquer saída que estiver saindo, independente se estiver em alta ou em baixa. E assim evita problemas. Viu? Bem simples. Vamos ver ela implementada no circuito. A XOR está ativa ali já. Ativei o bit equivalente ao 1 do número A. Quando ativo o B1, eles são iguais, ela zera. Ativo o bit B0, ela ativa. O A3, ela ativa. O A2, ela ativa. O B3, todos estão ativos. Agora, se eu ativar suas contrapartidas, um por um, eles vão morrendo, porque é um ou exclusivo. A gente pode ver agora também o funcionamento da caixa de igualdade, ela é muito similar ao da XOR. Os bits foram organizados dessa forma simplesmente facilitar na hora de ligar, mas o que a gente tem aqui são as XNOR, são portas lógicas XNOR, bit a bit. Então, e elas estão sempre ativas, a estrutura não possui ativador. Se os sinais forem iguais, ele está em alta. Se os sinais forem diferentes, a saída é baixa, como vocês podem ver pela cor do fio. Como a gente quer ver se se os números são exatamente iguais, então eles devem ser iguais em todos os bits, ou seja, quando todas as portas XNOR derem como alta, quer dizer que eles são iguais bit a bit, e a saída AND vai estar em alta, que vai ativar o bit de igualdade. O próximo são as operações de negar ou A ou B. Então, como essas operações elas são bem simples e similares, nós utilizamos a mesma black box, com a diferença que em uma são ligados somente os valores de A, do número A no caso. Vocês podem observar, aqui embaixo só vai acender o bit do A. Os bits do B não estão influenciando nesse. E como que ela funciona? Ela vai fazer
o inverso do bit A. Então, se ele estiver em alta, aqui ele tem que estar em baixa. Se ele estiver em baixa, aqui ele vai estar em alta na saída. Observem que o B não tem influência nenhuma, porque estamos realizando a operação somente com um dos números, no caso A. Então a gente pode prosseguir para o próximo, daí eu já mostro o funcionamento da caixa. Então, ativou o NOT do B. O NOT do B ele vai realizar exatamente a mesma operação. Vai pegar o inverso do B. Observem que esse aqui está em baixa, ele está em alta. Onde aqui está em alta, ele está em baixa. Como eu disse, as caixas são iguais. É um NOT de 4 bits. A estrutura é bem simples também. Nega a entrada e utiliza um ativador. O ativador em baixa tanto faz a entrada. Ele em alta, a gente pega exatamente o inverso na saída. Essa estrutura foi implementada nos dois. Observe que a saída aqui, portanto, é a entrada simplesmente invertida, usando a estrutura NOT. Agora a gente começa a chegar nas partes aritméticas, operações aritméticas, que são a soma, a subtração e a multiplicação. Então, vamos verificar primeiro a soma. Vamos somar o número A com o número B, levando em consideração a magnitude deles. Ou seja, quando eu somo 1 com 0, 1 mais 0, 1. Somando 1 com 1, lógico que dá 2. Então aqui fica 0 e vai 1. Se eu somar mais 1 agora nesse bit onde já tem 1 da soma anterior, ele pula para o próximo, certo? Agora, se eu somar mais um bit nesse, vamos lembrar que a gente está considerando a consideração com o sinal de magnitude. Ou seja, o bit mais significativo, no caso o A3 e o B3, são representativos de sinais. Ele, em baixo, representa que o número é positivo, enquanto que em alto representa que o número é negativo. Então, vamos somar mais um bit, no caso o bit 2. Observe que agora nós temos a saída, ela é negativa, ou seja, somamos dois números positivos e a saída é negativa, isso não faz sentido. Isso é o que a gente chama de overflow. Então, como esperado como requisitado pelo projeto, na verdade, a saída, o overflow é identificado. Quer dizer que ultrapassamos a representação, né, disponível para esse circuito. E ele funciona, a soma é bem simples, já mostrar ela, mas ela funciona também com números negativos, no caso. Então, somando dois números negativos, aqui vamos ter que dar 1 mais 1, a bit mais significativo, vai 1 de carry out, que o carry out foi identificado aqui, e temos um overflow, porque novamente somamos dois números negativos e obtivemos um número positivo. O bit mais significativo está em S3, ou seja, é um número positivo. Estouramos a representação novamente. A gente pode verificar a soma para outros valores negativos também. Então, só você realizar a soma bit a bit para ver como você está representado. A gente pode verificar isso também num site online, que verifica que fica realizando as somas. Então, somando 1, 0, 1, 1 com 1, 0, 1, 1, são iguais. Esperamos que a saída seja 0, 1, 1, 0 e tenha um bit de carry out. Vamos verificar. 0, 1, 1, 0, o bit de carry out, como esperado. E devido à representação de 4 bits somente, tivemos um overflow de novo. É uma estrutura bem simples. A próxima função é a subtração. Daqui a pouco a gente já mostra a caixa. Só que como funciona a subtração? Para facilitar a implementação, a gente decidiu fazer, em vez de fazer o primeiro número menos o segundo, a gente transforma o segundo através de complemento de 2 e soma com o primeiro. Então, mas antes disso eu vou mostrar como é a caixa de somador de 4 bits. Então, esse aqui é o somador de 4 bits. Ele é composto pelo somador bit, somador subtrator, no caso, que a gente fez, de bit a bit.
Então, cada bit correspondente, ou seja, o A0 vai entrar com o B0 em um somador, o A1 com o B1 vai entrar em outro somador, e assim por diante. A soma desses ela é elevada, ou seja, ela tem uma saída de carry out, que ela é elevada como entrada para o CIN. Então, cada somador bit a bit tem como entrada os dois bits que ele vai somar, no caso A, B, o CIN, que seria o carry de outro número, um seletor de operação, que depois eu vou explicar já o que é, e o ativador. O ativador ele funciona exatamente como o que a gente já fez nos anteriores, que se ele estiver em baixa, ele mata qualquer saída do circuito. Então vamos verificar se esse somador de 4 bits está funcionando aqui também. No caso do seletor de operação, ele tem que estar em baixa, daqui a pouco eu vou explicar o porquê que ele está em baixa. Então ele está se realizando a operação de soma. Então vamos lá, somando o A0 com o B0, então 1 com 1, fica 0, vai 1 de carry, certo? O carry está representado aqui por esse 2. Se a gente somar 1 aqui agora, temos novamente 1 com 1 aqui, 1 que veio do carry anterior, é elevado para o próximo. Se a gente colocar 1 aqui agora, beleza, estouramos a representação, a soma identifica um overflow. O overflow, aqui dá para ver a estrutura, a identificação do overflow. O overflow ele é acusado quando o sinal de saída do bit mais significativo, no caso a soma S4, se ela for diferente dos bits de entrada, desde que esses sejam iguais, então temos um overflow. Ou seja, se tivermos soma do tipo 1, ou seja, soma um número positivo com um número negativo, um de magnitude de bit mais significativo 1 e outro 0, a gente não consegue fazer overflow. Porque estamos somando um número e subtraindo o outro. Então não é possível fazer overflow. Mas quando somamos dois números de mesmo bit, é possível realmente fazer overflow. Tanto no caso positivo quanto no caso negativo. Somando dois números negativos, tendo um positivo não faz sentido. Tendo dois números positivos somando e tendo como resultado um número negativo também não faz sentido. Essa é a função do overflow. E tem um cout que ele identifica que houve um bit a mais que não foi armazenado, entre aspas, no sistema. Então vamos observar o funcionamento de um somador dessa estrutura que foi utilizada para somar bit a bit. Nesse caso poderia ter sido utilizado um somador completo, mas inicialmente optamos por realizar um somador subtrator. Isso fez com que fosse necessária a implementação de uma outra entrada, que é a ferramenta de seleção de operação, ou no caso o M. Quando o M estiver em alta, a gente está realizando a operação de subtração. Ou seja, se eu entrar A e B, vai fazer A menos B, a saída é zero. Mas não utilizamos essa função porque na parte da subtração seria mais complexo de implementação, porque teríamos que considerar o caso onde, por exemplo, subtraímos um número maior em magnitude de um número positivo e teríamos que converter, seria mais complicado. Então, realizamos a subtração realizando o complemento de 2 do número do subtraindo, no caso B, e somando ao número A. Então, o bit é bit aqui. Desconsiderando esse sinal, vamos considerar que ele está sempre em baixa. Observem que a saída também tem um ativador. Se ela estiver em baixa, tanto faz qualquer entrada, ele sempre mata ela. A saída em alta, ele ativa a saída verdadeira. Então, se ele está somando bit a bit, a gente espera que A com B dê 2. Exatamente o que acontece. A gente tem um bit de um carry out ativo e um S embaixo. A gente também pode ter um carry que entrou na caixa, como eu mostrei lá, que a soma de ela gera um carry out, que ele é levado como carry in para outra. Então, se eu somar o A com um carry, novamente tem 1 com 1, a saída é 2. Tanto faz qual dos dois eu somo. Agora, se eu somo os 3, a saída tem que ser 3. Exatamente o que acontece. 2 com... a saída é 3. Então, estrutura bem conhecida. Aqui é o de 4 bits, novamente. Não há mais muito a ser explicado nesse caso. Eu prefiro explicar o somador subtrator porque a gente vai usar ele para explicar como funciona o complemento de 2, que seria o caso da subtração agora. Vou mostrar o complemento de 2. Então, vamos mostrar agora o funcionamento do complemento de 2. Então, complemento de 2, a gente espera que, dada a entrada de um número, ele gere o seu equivalente em complemento de 2. O que isso equivale a negar, primeiro, todas as entradas do número. Aqui estão representadas por A0, mas
podem ser, no sistema não foi utilizado tanto para negar o A quanto o B. E então vai ser somado 1 ao seu bit menos significativo. No caso, como se estivesse somando um número equivalente a 0001, 3 zeros 1. Então, B0 está a entrada em 1, que é sempre 1. A entrada B1, B2 e B3 estão sempre em baixas. E seletor de operação também tem baixo, como já foi explicado, que isso vai realizar a soma. Então, o complemento de 2 ele vai negar a entrada e somar 1 ao seu bit menos significativo. Vamos observar então como isso funciona. Vamos utilizar só para agilizar, utilizar um serviço online que realiza isso. Então, dada a entrada 1, 0, 1, 0, a gente espera que a saída seja 0, 1, 1, 0. Aqui ele só omitiu o primeiro bit. Então, 0, 1, 1, 0. Certo? A gente acabou de negar, então, um número negativo. Isso a gente passou para o seu equivalente em magnitude, no caso. Vamos dar a entrada 1, 1 e 0, que seria equivalente a 0, 1, 1, 0. Vamos calcular. A saída tem que ser 1, 0, 1, 0. Então, a saída é 1, 0, 1, 0. Isso foi um número positivo. Vamos ver o caso do 1, 0, 0. Então, o complemento de 2 dele tem que ser 1, 0, 0, 0. Exatamente o que acontece aqui. Então, ao que parece, e o complemento de 0 do 0 também é 0. Se for fazer o complemento dele, dá um bit a mais que não está sendo representado aqui. Então, o complemento de 2 funcionando normalmente. Então, ele vai realizar o complemento de 2 e realizar a soma. Como já demonstrou a soma, acho que não tem por que verificar como isso funcionaria. A gente pode verificar no caso também que se você estiver somando o número 0 e subtraindo o segundo, é equivalente a estar realizando o complemento de 2 dele. Então, realizando o complemento de 2 do número 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, a saída tem que ser 1, 0, 1, 0. Realmente a saída é 1, 0, 1, 0. E por último nós temos a operação aritmética da multiplicação. Então, todos os bits ativos, a gente vai realizar a última operação. No caso, a multiplicação, como a gente está trabalhando com números com representação de sinal, a gente sabe do produto com número decimais, que quando você realiza produto de dois números de mesmo sinal, a saída tem que ser positiva. Então, por exemplo, dois números negativos multiplicados, a saída é positiva. Dois números positivos multiplicados, a saída é negativa. E se for multiplicado um número positivo por um número negativo, a saída tem que ser negativa. Essa lógica também se aplica à multiplicação de números binários. Então, vamos ver como funciona a caixa de multiplicação. Então, o primeiro bit ele vai representar somente o sinal. Então, a gente fez uma operação para o bit mais significativo, no caso o B3 e o A3. Se eles forem diferentes, o sinal de magnitude tem que ser positivo, indicando que ele é negativo. E se eles forem iguais, a saída tem que ser positiva. Com os demais 3 bits, a gente realizou efetivamente a operação de multiplicação. São 4 casos específicos que são possíveis. Se um deles for negativo ou o outro negativo, são 2 casos. Se os dois forem negativos, é um terceiro caso, e os dois positivos, um outro caso. Então a gente realizou praticamente uma estrutura de seleção aqui. Se os dois forem negativos, então eles entram diretamente na caixa de multiplicação, que ela possui um ativador também, de maneira que somente uma é ativa por vez. Se um deles é negativo e o outro é positivo, a gente já sabe que além da saída ter que ser negativa, como indicado pelo sinal de magnitude aqui, a multiplicação, para ser feita de maneira eficiente, vai ter que realizar o complemento de 2 do número negativo. Então, o B ele passa em complemento de 2 com todos os seus bits. Depois são utilizados somente os seus 3 bits mais relevantes, os seus 3 bits que vão ser realizados a operação, efetivamente, não os mais relevantes.
e enquanto que o A3 são utilizados os 3 bits que também são relevantes para essa operação. Agora, se a gente inverter, o A3 tem que passar em complemento de 2, então a gente vê a black box complemento de 2 aqui também ativa, para posteriormente ser multiplicado pela black box. E quando os dois são ativos, é ativa a última opção, que os dois são negativos. Aqui a gente vê as outras entradas de A0 até A2 para multiplicação. Então, a gente está praticamente realizando a multiplicação de 3 bits e uma operação com um sinal. A multiplicação de 3 bits, a gente espera que a saída tenha 6. Efetivamente, isso que acontece, em todos os 4 casos são 6 saídas, que vão de 0 até 5, mais um bit de magnitude. E vamos ver como funciona então a box da multiplicação. A box da multiplicação ela vai praticamente realizar uma série de somas deslocadas que... o Panda travou. Não. Então vamos tentar abrir de novo a black box. Aqui. Então de 0 até 2 para os dois números vão ser realizadas operações AND e então de soma, somas deslocadas, onde o carry de um é levado como entrada para o outro, que é somado com a operação anterior, e assim por diante. Então vamos verificar como se a multiplicação de 3 bits está funcionando. Vamos utilizar para isso também um site para realizar as contas e acelerar o processo. Então se a gente multiplicar os dois números sendo 1, vamos ver qual que é a saída que o site acusa. Então, 1 vezes 1. A gente espera que o resultado em binário seja 110, 001. Então, 110, 001. Quer dizer, 001. Realmente 001. Então, para todos os bits realmente funciona. Vamos ver multiplicando 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 1, 0. Multiplicando. A saída tem que ser... Ele deu um bit a menos. Então vai ser 0, 111, 10. 0, 111, 10. Então, também funcionando para esse bit. No caso, não foi necessário nem utilizar o bit S5. Se a gente multiplicar um número por 0, como esperado, o outro tem que ser igual a 0. Aqui tanto faz a ordem da multiplicação, né, como a gente sabe também do produto decimal. Se a gente multiplicar, por exemplo, vamos fazer mais um teste, 1, 0 e 1, 0, 0. Os dois números iguais. Então a saída tem que ser 3 bits menos significativo 0 e depois 0, 10. Então 0 e 0, 10. Vou colocar 0, 1, né? Então, a multiplicação de 3 bits realmente está funcionando. Aqui o que vai acontecer diferente, só que vai realizar a operação de complemento de 2, que a gente já verificou. Vai realizar o complemento e então a multiplicação. Então, no final, a operação é a mesma. Vamos então verificar só para desencarga de consciência. 1, 1, 1. São os 3 1s multiplicados, no caso onde os dois são 0, por exemplo. Então, vamos ver qual é a saída. A gente já verificou isso no passo anterior. As saídas são do bit menos significativo para mais significativo 1, 0, 0. Então, 1, 0, 0. Finalmente, 0, 1, 0, 1. Então, de fato, também está funcionando a multiplicação nesse caso. Colocamos também uma estrutura de ativação. Ela, desativada, mata todas as saídas, assim como nos passos anteriores. E ela ativa, ela permite a saída. E verificando que se um deles é positivo ou negativo, novamente o sinal de magnitude funciona. Vamos verificar isso no sistema final. Como essas saídas elas são diferentes das outras, eu deixei ela ali embaixo.
O resto foram todas agrupadas aqui. Como essa aqui tinha mais saídas, eu deixei ela lá embaixo. Então, vamos realizar de novo a mesma operação, que a gente já sabe quanto que dá. 0, 1, 1, 0, 1, 1. Então, o número realmente dá negativo. E ele tem que dar 1, 1, 0, 0, 0, 1. Então, 1, 1, 0, 0, 0, 1. De fato, realmente esse número está funcionando, aparentemente. Agora, entrando no número negativo, ela tem que realizar o complemento desse número. O sinal dele tem que ser negativo. Quer dizer, o sinal final vai ser negativo, ela vai realizar o complemento desse número e então multiplicar. Então, seria equivalente a pegar o complemento desse número e multiplicar pelo outro. Então, realizando o complemento desse número, seria 0, 0, 0, 0, seria multiplicado por 1 aqui no final, certo? Então seria equivalente a fazer 1, 1 vezes 0, 0, 1. Então ele tem que ser 1. O 1 ele omitiu simplesmente os outros zeros. Então aparentemente a função de multiplicação também é operacional. Verificamos já todas as operações que podem ser realizadas pelo sistema e não encontramos nenhum erro. Aparentemente ela realiza todos os requisitos de projeto. Obrigado.